Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos à segunda aula de português virtual. Então, vem. Retrospectiva da última aula. Campanha publicitária e comunitária. São as estratégias criadas para divulgar um produto, serviço ou ideia, além de uma forma de fixar na mente dos potenciais clientes durante o maior tempo possível, ou pelo menos até o próximo ato da compra. A lembrança das mensagens contidas nos anúncios ou mobilização social para a resolução de um problema. Então aqui a gente tem ilustrado alguns produtos, algumas marcas conhecidas, seguidos dos seus slogans. Vamos testar um pouquinho a mente. Qual é o slogan da Cup Noodles? Qual o slogan da Jequiti? E da Colgate? Então, se você conseguiu lembrar o slogan dessas marcas, isso comprova que a campanha publicitária e a campanha comunitária, ele tem o poder de fazer com que essas marcas elas fiquem fixas na nossa cabeça, nas nossas ideias. E desta forma, muitas vezes faz com que a gente escolha determinados produtos, a outros de marcas menos conhecidas. Aqui em cima temos os suportes para as campanhas publicitárias e campanhas comunitárias. Então, a televisão, por exemplo, numa propaganda, os sites, os outdoors, no jornal, no Facebook e outras redes sociais e nos panfletos. Então, as campanhas comunitárias e campanhas publicitárias, elas fazem parte do nosso dia a dia e por isso muitas vezes as campanhas elas acabam interferindo na vida de determinadas pessoas. Por que às vezes determinados jovens insistem em utilizar determinadas marcas? Porque ele está sendo influenciado a utilizar aquela marca através do jogo de marketing. Aqui ao lado, a gente tem em linhas gerais as características da construção do gênero campanha publicitária e comunitária. Então, é utilizar a linguagem verbal e não verbal, escrita e imagem, textos verbais curtos. Então, lembrando que muitas vezes, por exemplo, no caso do outdoor mesmo, ficam em avenidas. Então, o texto ele não pode ser grande porque a pessoa ela vai passar e a mensagem ela precisa ser passada de uma forma muito rápida. Então, a pessoa passa no veículo, viu um outdoor e ali ele já consegue fazer toda a leitura do elemento visual e do texto. Por isso, o texto ele precisa ser de tamanho curto. Construção textual apelativa. Então a gente viu, mas nesta aula a gente vai reforçar a questão da persuasão no gênero textual, campanha publicitária e campanha comunitária. Então, o que é persuadir? O que é a persuasão e por que persuadir? A presença do slogan, que é justamente essa frase de efeito que faz com que a gente relacione a uma marca. Exagero, humor, intertextualidade e ambiguidade. Essas são outras características que fazem com que a campanha ela seja bem aceita, para que a campanha ela seja bem aceita, para que a campanha ela seja convincente, para que a campanha ela encha os olhos do consumidor. Persuasão. Persuadir é convencer. Então, a persuasão é um elemento fundamental quando a gente fala sobre campanha publicitária e campanha comunitária, porque o objetivo dessas campanhas é convencer o consumidor ou convencer a sociedade de um produto ou de uma ideia. Nenhum publicitário vai fazer um comercial dizendo: compre esse chocolate porque ele é bom, porque ele é gostoso.
Se a gente olhar para as prateleiras do supermercado, se a gente for procurar saber quantas marcas diferentes de chocolate tem, a gente percebe que as campanhas publicitárias, elas são uma estratégia de fazer com que o meu produto ele se destaque, que ele fique na boca do povo. Porque é a partir disso que as empresas elas estimulam o consumo, o consumismo e, de certa forma, fazer girar o dinheiro para as empresas. Então, a persuasão ela é feita de maneiras diferentes, inclusive através das figuras de linguagens. As figuras de linguagem são recursos estilísticos para dar uma maior ênfase na comunicação, para fazer com que a linguagem ela fique mais bonitinha. Então, as figuras de linguagens são artifícios de persuasões que também são utilizados nas campanhas. Normalmente, quando a gente fala de figuras de linguagem, a gente pensa logo em poemas, em músicas, em textos mais literários, mas a publicidade também se utiliza dessa estratégia. E como seria essa persuasão através das figuras de linguagem? Então, temos aqui a campanha publicitária da Colgate, a escolha prudente. Então, quando ele diz aí prudente, vejam que a gente tem um duplo sentido na palavra prudente. Prudente de ser cuidadoso, mas o prudente também dá a ideia de ser para o nosso dente. A figura de linguagem, ela vai estar presente justamente nesta palavra. Outra campanha publicitária que traz também como um recurso de persuasão, de convencimento, através das figuras de linguagem, é a da batata Ruffles, a batata da onda. Percebam que então, a palavra onda também tem um duplo sentido. Então, é onda do mar, leva a gente a pensar na onda do mar, mas também é uma onda por conta da anatomia da batata, que a gente bem conhece. Então, é uma característica dessa batata Ruffles. Mas percebam que aqui, ó, ele coloca como se a batata realmente estivesse imitando uma onda do mar. E isso daqui seria a figura da metáfora. Mais um exemplo. Se não te destruir, te darei. Se não me destruir, te darei sombra e oxigênio. Ó, gente, aqui a gente já vê a personificação. Então, a gente tá vendo aqui a personificação da natureza, e personificação é quando a gente dá características humanas a seres inanimados, né? No caso aqui, a natureza com mãos, né? E fazendo um pedido pra gente. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma campanha comunitária, se utilizando também da linguagem, das figuras de linguagem como um elemento de persuasão. Então, percebam que esses elementos de persuasão é um elemento diferenciado. Então, ele utiliza das figuras de linguagem como um elemento diferenciado para convencer você. Então, ele não diz simplesmente que a melhor escolha seja a Colgate, mas ele coloca aí a palavra prudente de uma forma inteligente para que estimule, para que convença você a fazer o que ele quer. A mesma coisa a gente vê aqui quando ele vai personificar na campanha comunitária essa natureza que pede, que clama aí, né, que a gente não destrua ela. Então, ele torna a natureza uma pessoa
pessoa, para que a gente sinta dó, para que a gente se comova. A persuasão só vai se utilizar das figuras de linguagem? Não. Existem outros elementos de persuasão. Citando outros elementos de persuasão, a gente tem o neologismo e o estrangeirismo. Neologismo é quando é criada uma palavra nova. E o estrangeirismo é quando a gente se apropria de uma palavra estrangeira, né? Estrangeirismo, está falando de estrangeiro. Às vezes, as campanhas publicitárias comunitárias, elas se utilizam desses dois elementos uma forma de quebrar paradigmas, né? Ou até de demonstrar qual é o seu público-alvo. Sempre que a gente fala de gênero textual, a gente precisa falar sobre a linguagem. A linguagem, ela é definida pela situação comunicativa, é definida conforme o meu público-alvo. Com relação ao gênero que estamos estudando, a gente pode perceber que a linguagem utilizada é a verbal e a não verbal. Quando a gente fala de linguagem, a gente fala sobre comunicação. Linguagem é o que permite com que a gente possa passar uma ideia, que a gente possa passar um pensamento, que a gente possa nos comunicarmos. Linguagem é comunicação. Agora, para o desafio final, eu convido vocês a produzirem um slogan. O slogan é para uma campanha comunitária que tem como tema o coronavírus. Seja criativo. Para ajudar vocês, sugiro que vocês peguem os livros de vocês e abram na página 65. Esses slogans devem ser postados lá no Instagram. Eu vou deixar um feed que vai direcionar vocês a colocarem essas respostas. Vejo vocês numa próxima aula.